partir daí. Até hoje, irmãos, eu recebo propostas, como essa semana passada eu recebi uma proposta de voltar a dar aula. Mas eu falei, olha, atualmente, no momento, eu já estou, graças a Deus, atarefado na obra do Senhor. Porque todo dia, irmãos, eu tenho tido a minha devocional. Eu tenho tido a minha devocional com o Senhor. Eu tenho buscado, irmãos, eu estou falando algo de mim. Talvez possa servir como exemplo para a sua vida, mas eu confesso para vocês que eu também olho na vida de muitos pastores que aqui estão, sabe, que também marcaram a minha vida, que desde menino eu escuto, ouvi, como o pastor Pimenta foi, sabe, na vida do meu pai. O pastor Pimenta tem uma história engraçada. Meu pai muitas vezes conta de algumas coisas que ele ouvia da boca de muitos pastores que hoje dormem no Senhor, que marcaram a vida dele. Eu também pego isso na vida. Quando eu estava falando para o meu pai que o crente de hoje em dia, ele tem os piores exemplos de convivência cristã e de exemplo cristão. Porque hoje também faz falta essa imagem de um pastor, sabe? De uma pessoa que, sabe, se dedica, sabe, na obra. Faz falta essa imagem, sabe? Quando eu era diácono, eu só lembrava de dois diáconos que meu pai tinha, quando ele pastoreava a igreja do Progresso, que era o pastor Lázaro e o Aparecido. Irmãos, desculpa a expressão, mas os bichos eram uns leão de chácara. Quando chegava no clube, meu pai soltava os nomes, criança não andava, adolescente não conversava. Mas assim, não porque eles eram bravos, os homens eles não falavam nada, eles falavam e ficavam assim. Irmãos, não tinha uma desordem, querendo ou não. Quando eu fui na consagração de diácono, eu tinha eles como exemplo. Só que eu caía na bobeira de falar, não, eu quero ser igual. E aí muitas vezes você fala que quer ser igual, você limita o que Deus está fazendo na sua vida. Mas eu falo assim, eu quero ter eles como exemplo, nortear. Eu admiro o nosso pastor presidente, irmãos, porque ele sabe o nome de todo mundo, independente da igreja, independente do estado. Ele sabe o nome do pastor, o nome da esposa e o nome dos filhos. E eu muitas vezes estou dentro da igreja e minha irmã diz, está sendo, pastor. Aí eu fico parado assim, estático, como é que é o nome dela? Jesus me fala, não lembro o nome dela, Jesus. Como é que é? Ô, vozinha, Deus abençoe. Não lembra. Não lembra. Muitas vezes eu estou em algum lugar, irmãos, e aí quando eu vejo que falo alguma coisa, eu olho assim para velho. O Senhor nunca disse isso. O meu pai nunca disse isso. Então, irmãos, nessa manhã, nesse momento de reflexão que nós estamos tendo, eu quero falar para você, só você e Deus. Se você não conseguir lembrar, peça para que Deus mostre. O Espírito Santo, Deus toca na sua vida. Você tem caminhado com o Senhor, independente dos anos que você tem. Você não viu, não foi nenhum nem dois milagres. Você é o próprio milagre. E ainda está armado por quê? As espadas que você carrega. Por quê? O pastor no seminário, o pastor Flávio, pastor da igreja cristã, para encerrar, ele falou algo que fortificou muito a minha fé. Eu estava um dia no seminário e ele tinha vivenciado uma história bastante curiosa. Ele tinha ido num velório de dois irmãos de 50 anos que morreram da mesma causa e no mesmo dia. Só que um era crente e o outro não. Ele fala, no caso dele, ele fala que ele vivenciou isso lá em Aparecida de Goiânia. E aí a família do crente queria que ele fosse evangelizar um irmão que não era crente, que estava na última hora. E aí ele estava lá, de manhã o irmão morreu, o outro morreu à tarde, o cristão
dinheiro lá que eu deixei, você faz isso. Filha, toma vergonha, deixa de ser gastador. Diz que ele passou o período que ele estava lá só falando de dívida, de dinheiro, de causas humanas. E nem no último momento de vida ele descansou, ele só pensou, sabe? Eu fico imaginando isso. Se tem uma coisa feia no crente, é o crente que fica questionando, ou o obreiro, ou sei lá quem seja, questionando o que se faz na igreja. Porque a Bíblia fala, dai com a mão, escondendo dá. Então quem faz, se você deu, quem administra, que se responsabilize com o dinheiro santo que está na mão. Então, para mim, pouco importa. Apresentar minha salvação já vai ser complicado, vai ser difícil, tem que rebolar muito para santificar mais. Eu ainda vou ter que ficar preocupado com o que os outros fazem. Então, irmãos, ele ficou preocupado, nem no último dia de descanso dele, ele sabe, relaxava. Morreu falando de dívida. E aquilo abalou ele muito. E aí ele falou assim, como é que eu vou agora? O outro irmão está no outro quarto, será que eu vou ouvir essa mesma boa dele? E ele morreu. E ele foi dar a notícia para o irmão, seu irmão tinha acabado de falecer. Quando ele chegou no quarto, ele deparou com a família reunida em volta da cama, e o pai dizendo, filho, você viu eu algum dia agredir sua mãe? Não, pai. Você viu eu algum dia deixando de ter as minhas práticas de devocionais, oração, jejum, leitura da palavra? Não, pai. Filho, você viu eu algum dia nessa vida murmurar pela minha situação financeira, pelas me questionando? Não. Filhos, vocês, de uma forma geral, algum dia na mesa, viu eu falar da vida do pastor, da vida de membros, da vida de alguém que seja? Não, pai. Então, exemplos vocês teve. Agora deixa eu ir morar com o meu pai que está no céu, porque o exemplo foi dado. E isso ele morreu. Tem gente que nasceu na igreja, foi apresentado na igreja, foi do departamento infantil, dos adolescentes, dos jovens, arrumou a primeira namorada na igreja, foi separado auxiliar na igreja, foi levado ao diaconato presbitério na igreja, foi considerado, ou foi levado até sei lá onde dentro da igreja, morreu, foi velado dentro da igreja, mas ainda infelizmente, quando acordar, não vai acordar no céu. Porque o Senhor não precisa de pessoas que andam com Ele com espadas das práticas religiosas, mas Ele precisa de pessoas que vivam com Ele a servidão, que vivenciam, que se alegram do privilégio de estar na casa do Senhor todos os dias que Ele está, independente se está só, independente se está doente ou se o filho está doente, independente se ele foi sozinho ou ele foi acompanhado. Ele se agrada de pessoas que vivenciam e não vivenciam as práticas religiosas e colocam as práticas religiosas como espada de luz, porque eu acho que isso não é certo, porque eu acho que isso, e muitas vezes, irmãos, quando você anda com a sua espada, você não ouve o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. Quando você está unificado com esse monte de arma que você carrega para se autodefender, para se auto-justificar, para se auto-esconder, porque nem todo mundo que usa uma arma, irmão, usa porque é valente, não, ou para se autodefender, usa porque é um covarde mesmo. Passou na televisão ontem de manhã, um pai que deu um tiro no filho, no escuro, nos Estados Unidos, porque o filho, ele tinha morrido de medo, tinha uma arma dentro de casa. Aí o filho chegou sem acender as luzes, e ele achou que era um assalto. Quando ele viu, ele pegou a arma, fechou, ele falou, irmãos, ele fechou o olho, apontou para o indivíduo e deu um tiro. Foi bem no meio da cabeça do filho dele. Medo. Não exerce. Só anda com o Senhor amado, como se o próprio Deus precisasse que o
Porque o Senhor está dando a oportunidade hoje de você deixar as suas armas, de você se desarmar na presença do Senhor. Pastor, eu não recebo, mas será por quê? Que além do espaço ainda tem um escudo? Vocês podem até que eu tenho para te oferecer. Irmãos, a gente tem que sentir paz estando dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja. Mas para isso é precisamos que nós tenhamos revestido da servidão, que a gente não ande armado na presença do Senhor. Eu sei que você deve ter vários motivos para ser do jeito que é, mas eu quero dizer que o único jeito que serve para o Senhor é o coração aberto e puro. Para o que serve no fim da caminhada, sabe? Não é ter feito, mas é de ser útil, mas o que interessa mesmo é de ter sido utilizado na presença do Senhor. E o que nós queremos para a sua vida é isso. Avalie, reavalie a sua conduta. Reavalie aquilo que você tem trazido para dentro da igreja, para dentro da sua casa, para dentro da sua, para saber onde você passar. Eu acho que o Senhor merece que nós verdadeiramente estejamos com Ele, sabe, sem armas, porque Ele anda com a gente sem armas. Amém? Amém. Na sua cabeça, feche seus olhos. Pai, na presença do Senhor nos encontramos para agradecer o que o Senhor é nas nossas vidas. Pai amado, nos perdoa pela forma minimalista de pensar, pela forma pequena de agir. Pai amado, nos perdoa porque, sabe, Pai, a gente é muito humano às vezes, não deixamos de ser espiritual. Muitas vezes nós agregamos conhecimentos e tudo aquilo que aprendemos do homem, Pai amado, e deixamos de ouvir o que o Senhor tem para falar. Nós muitas vezes deixamos de o Espírito Santo de Deus ministrar nas nossas vidas porque nós achamos que somos capazes. Pai amado, mas quero dizer que não somos capazes. Pai amado, nós não somos, Pai amado, muitas vezes qualificados, mas nós almejamos ser qualificados. Pai amado, não queremos ser úteis, mas queremos ser utilizados por Jesus. Pai amado, o Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor sabe o que eles passaram para chegar até o dia de hoje e para entrar neste tempo. O Senhor conhece, Pai amado, de uma forma que nós mesmos não conhecemos, Pai amado, nós mesmos. O Senhor sabe quanto batimento cardíaco nós tivemos no dia de hoje. O Senhor sabe quantos milímetros nossos cabelos cresceram no dia de hoje. O Senhor sabe muito bem o que falamos, o que pensamos e aquelas atitudes, Pai amado, que muitas vezes pode-se dizer que até temos vergonha de pronunciar, mas o Senhor ouviu, o Senhor viu e o Senhor conhece. Pedimos perdão pelo que nós somos, nós queremos ser mais o Senhor, mais o que o Espírito Santo de Deus ministra em nossas vidas, mais, Pai amado, da parte do Senhor. E queremos, Pai amado, que o seu sangue nos cubra de todo pecado, que limpe as nossas vestes, porque dependemos da sua graça e da sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Passo a palavra para o pastor Bruno e agradeço a oportunidade de estar nessa casa de oração que eu tanto amo. Amém? Agradecendo ao pastor André por ter aceito o nosso convite. Acima de tudo, é uma pessoa que tem vivenciado os passos da vida ministerial, não só a sua vida, mas a vida ministerial do seu pai. Então não é só teoria, na verdade, mas também prática, porque isso é fundamental para nossa vida. Nós precisamos de gerações de pessoas envolvidas no reino, que faça a obra não porque não tem opção. Eu não tenho opção, não estou fazendo nada, então eu sou obreiro. Não, isso que faça porque ama, porque é aquilo, almejo, foi chamado.